Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do nosso AccountCast, o podcast de inovação e insights para profissionais de finanças. Hoje, a gente tem um convidado mais que especial para um tema que está mexendo com o mercado já vai um tempo. Manuel Lemos, um cara que a gente tem um super prazer de estar aqui, é um professor para a gente, né, entende tudo de tecnologia, e a gente trouxe um pouquinho para conversar sobre AI. Manuel, bem-vindo. Obrigado por te ter aqui. Beleza, valeu, pessoal. Super obrigado aí pelo convite. Gostei bastante. Fazia até um tempinho que a gente não se falava, né, os três. E esse é um tema que está mexendo muito, assim, com minha cabeça. Acho que vai mexer com a vida de todo mundo, todos os negócios. Então, acho que papo bom aí pela frente. Maravilha. Só para começar, para o pessoal te conhecer um pouquinho, se você puder resumir essa tua carreira mais que extensa em 2 minutinhos, né? Joia. Cara, eu sou um nerd, né, vou falar assim, a primeira coisa que me define, eu sou um nerd mesmo, sempre gostei de computador, desde moleque, ali pelos 8, 9 anos de idade, eu comecei a programar computador, meio de maneira autodidata, fiz uns cursinhos também na minha cidade natal, lá em Araguari, e acabei fazendo engenharia da computação. Na computação, eu cheguei lá na Unicamp em 93, a internet, a web, né, que a gente conhece hoje, estava nascendo. Eu comecei a fazer ali uns primeiros sites, brincar com isso, eu sempre gostei, né, de programar, eu programo até hoje. Em paralelo, eu fazia pesquisa na área de supercomputação e computação de alto desempenho. No final, quando eu me formei, eu vim aqui para o Vale do Silício pela primeira vez, foi a primeira vez que eu saí do Brasil, mas eu vim atrás de fabricante de supercomputador. Eu não tinha a menor noção do que era startups, empreendedorismo, não era muito a minha praia, eu sempre fui o cara mais de tecnologia mesmo. Mas voltei para o Brasil para fazer o mestrado, acabei abandonando o mestrado, meu orientador faleceu, eu meio que desencanei, e foi aí que eu fui começar a trabalhar. Meu primeiro emprego foi de diretor de tecnologia numa empresa multinacional americana que fazia soluções de pagamento, né, essas máquinas de cartão de crédito, mais a rede que processa isso e software. Fiquei lá 8 anos. Enquanto eu estava lá, eu criei um indexador de blogs em português. Foi um projeto meu para aprender uma linguagem de programação nova. E esse projeto foi o Blog Blogs, que ficou bastante grande. Lancei ele em 2006. Ele cresceu bastante. Em 2006 até que não cresceu muito, mas em 2007 ele cresceu bastante. Chamou a atenção de alguns players do mercado aí no Brasil. E tinha alguns dos portais querendo fazer uma transação ou de aquisição ou de parceria com o Blog Blogs, mas eu acabei vendendo o Blog Blogs para a Naspers e para a Editora Abril, no comecinho de 2008. E a coincidência, né, a coincidência boa aí, é que quem fez essa transação foi o Anderson Tesse, que é o sócio fundador da Redpoint Ventures, está no conselho de vocês, né? Então, o Anderson, a gente é amigo de muito tempo, ele é meu veterano lá da Unicamp, mineiro também. Aí eu acabei saindo da Hypercom para ir tocar o projeto Ele comprou o Blog Blogs, não exatamente pelo Blog Blogs, mas para eu ser o head de uma operação de desenvolvimento de produtos digitais para Abril e para Naspers. E o Blog Blogs virou o primeiro produto desse portfólio. Eu fui montar uma equipe, no começo o Blog Blogs era só eu e minha esposa. Eu programava, fazia tudo, e ela era o atendimento ao usuário. Era o CS, Hoje em dia é né? CS, né? Hoje tá chique. CS, exato, né? E aí foi muito legal, cara. Esse projeto durou um ano, o projeto Skunkworks, né, que era o Webco, que a gente juntou ali um time incrível de umas 40, 45 pessoas muito focadas em tech mesmo, time super flat. Mas depois resolveu que eu deveria ir para a organização principal, para o Grupo Abril, e esse projeto meio que foi cancelado. Então, eu levei meu time inteiro para dentro da Abril e fui tocar a área de tecnologia da Abril Digital, e depois eu assumi toda a área de digital lá do Grupo Abril. Fazia todos os sites, aplicativos de todas as marcas, a operação de e-commerce, a Elemídia, quando a Abril comprou, ficava dentro da minha organização também. Foi um negócio bem legal. E aí, só para fechar a história rapidinho, foi aí que eu comecei junto com um amigo, que é o Luciano Tavares,
fundador do Magnetic, vocês conhecem também, portfólio da Redpoint. Na época não era, né? A gente começou a investir de anjo em algumas empresas de tecnologia, isso ali por volta de 2011, 2012. Eu ainda estava lá na Abril e não era sócio da Redpoint ainda. A gente fez alguns deals, fizemos deals super interessantes, tipo a Banco Fácil, né, que depois virou Creditas, Asas, ClickSign, Rock Content, Conta Azul. A gente montou um portfóliozinho, foram acho que 8 deals, tivemos 2 write-offs e tivemos um monte de empresa super legal, com founders incríveis, foi muito rico, experiência muito boa assim pra gente. E aí o Anderson montou a Redpoint, fundou a Redpoint em 2012, me chamou para se juntar ao time, mas eu estava num contrato de vesting que ele tinha feito eu assinar, né? Eu negociei com ele. E aí eu falei, Anderson, agora não dá, tem que esperar esse período aqui. E eu fiquei lá, fiquei como advisor da Redpoint. Em 2014, eu virei sócio da Redpoint e sou sócio até hoje, né? Foi daí que a gente se conheceu. Mas eu sempre tive um DNA mais técnico, né? Mesmo ali no nosso time de sócios locais, eu, o Anderson Romero, o Pripas e o Bayer, eu sempre fui eu falo que eu era o cara do Wi-Fi, assim, né? Eu sempre gostei de pôr a mão na massa ainda em tecnologia, então acabava tendo esse olhar mais de perto em tech. Apesar de todo mundo ali ter um bom background na área. Então essa é um pouco da história. Nos últimos anos, eu fiquei... eu e o Anderson desenhando um projeto de venture para o Banco Itaú, né? Esse projeto não vai ser lançado agora. E aí eu resolvi, minha agenda abriu um espaço na minha agenda e eu falei, poxa, talvez é a hora de voltar para o Vale do Silício, né? E dar uma olhada específica no que está acontecendo com essa transformação que está vindo em cima de AI e algumas outras tecnologias que são adjacentes à AI. Eu acho que a AI vai estar no core de tudo, mas tem um conjunto aí de 5, 6 outras tecnologias que andam muito juntas de AI, que eu acho que vão causar uma transformação muito grande no mundo, talvez tão grande quanto a da internet, que a gente viu lá quando eu cheguei na Unicamp. Aí virou um projeto familiar, a minha esposa comprou o projeto, ela vai estudar aqui, e a gente chegou aqui faz 3 semanas, estamos aqui no coraçãozinho do Vale do Silício, né? Exatamente no meio do caminho aqui entre Palo Alto, né, onde está Stanford, e São Francisco, que é o epicentro de AI. Então essa é um pouco da história. Você matou uma parte da minha pergunta, que era essa coisa de você ir para o Vale para poder acompanhar de perto o que está acontecendo, né? Embora hoje as informações fluem com muito mais facilidade, né? Do Vale para o Brasil, para qualquer outro lugar, mas tá perto é diferente, né? Uhum. Eu queria que você explorasse, Manuel, se você puder, aqui o seguinte, né? Essa coisa de AI desde que há bastante tempo a gente escuta inteligência artificial, mas parece que agora a coisa realmente é inteligente, né? Qual que é a diferença? Você talvez seja a pessoa que eu conheça que pode explicar melhor, sem firula, o que é a diferença do que era, você falava de inteligência artificial e o que hoje de fato é inteligência artificial. Acho que faz sentido para todo mundo a gente diferenciar Legal. essas duas coisas. E você trocou num ponto que eu traria uma outra pergunta na sequência, que é quais são essas outras tecnologias que combinadas com inteligência artificial, Joia. você acha que vai revolucionar? Joia. Vamos lá. Você está 100% correto, Gold. AI é mais antigo do que a gente imagina. Na verdade, desde que a gente tem computação, isso ali, final da década de 40, já se falava de inteligência artificial, né? Como é que a gente ia fazer as máquinas ali, os primeiros computadores, ter comportamento parecido com a maneira com que a nossa cabeça funciona. E então você tem, vamos falar assim, inteligência artificial é uma área ampla, né? Tem muita coisa dentro de inteligência artificial, né? Que são mecanismos diferentes de você resolver problemas usando computação, né? E acho que o que aconteceu é o seguinte: se você pensar, você teve no começo, né, ali nas primeiras décadas, 40, 50, 60, o problema maior é que você tinha muita teoria
e a capacidade computacional disponível para rodar os algoritmos e para fazer vamos falar assim, para fazer implementações reais das coisas que os pesquisadores estavam criando, era muito, muito limitado, né? Tipo, bilhões de vezes menos capaz do que a gente é hoje, do que a gente tem hoje de capacidade. Então, os problemas eram, a teoria até existia, por exemplo, a teoria lá do perceptron, né, que é a base da criação de uma rede neural. Eu acho que ela é da década de 70 e poucos. Depois eu até tenho uma apresentação que eu preparei, que tem esses dados, eu mando para vocês aí, mas só para, não se apega muito às datas que eu vou falar, que eu posso estar impreciso aqui. Mas a capacidade era pequena, você via que existia potencial, mas você não conseguia fazer muita coisa. Isso pensando ainda em redes neurais, mas existem outros mecanismos de inteligência artificial. Quando você fala de machine learning, né, você tem muita coisa de machine learning que não necessariamente usa necessariamente redes neurais, deep learning, etc. Então, tem muitos mecanismos, né? O que aconteceu de interessante nos últimos anos é que, desde que a gente criou o primeiro computador para cá, a gente está tendo um ganho de capacidade computacional que é exponencial, e ele não parou, não mostrou sinais de cansaço, né? Isso era muito suportado pelo que a indústria chama de lei de Moore, né, que era o cara que foi um dos presidentes lá da Intel, e ele teve uma sacada lá atrás, algumas décadas atrás, de que passava 18 meses, 24 meses, a capacidade de um novo chip, né, da CPU, de uma nova CPU de computador, ela era 2 vezes mais capaz do que a geração anterior, custando o mesmo preço. Né? Ele até tinha uma expressão que ele falava, twice the bang for the same buck, é 2 vezes o barulho pelo mesmo dinheiro colocado. A hora que você coloca isso num período de tempo muito grande, se tem 10 períodos, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 10, dá 1.024 vezes mais rápido. Se tem outros 10 períodos na frente, é 1.024 vezes 1.024, é 1 milhão de vezes mais capaz. Isso vem acontecendo até agora, inclusive com uma aceleração, quando a gente entrou na era das GPUs, né, porque você tinha outras otimizações que estavam acontecendo. Então, a gente começou a poder usar muitas daquelas teorias lá de trás e aplicar em redes maiores, em problemas maiores, e os resultados foram ficando muito bons. E mais recentemente, eu acho que esse é o boom que a gente está vivendo agora, que é o boom da Generative AI, né, a AI generativa, depois a gente fala um pouco da diferença das duas, é que teve um breakthrough tecnológico, uma nova sacada, né, teórica, vamos falar assim, que foi a publicação de um paper, que é o paper do Attention is All You Need, né, que apresenta a arquitetura de Transformers, que é um novo jeito de você montar e treinar a sua rede neural, com uma característica interessante que é, você pode usar paralelismo computacional em escala muito grande. A hora que você passa a poder fazer isso, colocando mais computadores, fazendo processamento em paralelo, você pode treinar modelos ainda muito maiores do que eram os que tinha antes. E aí eles começaram a criar esses modelos gigantescos, falando especificamente de modelos de linguagem, e perceberam que quanto mais você aumentava o tamanho da rede que você estava treinando e o volume de dados usado no treinamento, melhor era o resultado do que ele trazia. Então, quando a gente vê ali o GPT-2, que é coisa de uns 4 e pouquinho anos atrás, ele tinha capacidade, pensando em geração como modelo de linguagem, tinha capacidade de escrever algumas frases que faziam algum sentido algumas vezes. A hora que a gente vê um GPT-4, ele já é praticamente um estudante universitário de primeiro ano, com um conhecimento super vasto, escrevendo um monte de coisa que faz sentido. E tem gente falando que essa velocidade de evolução deve continuar pelos próximos anos. Então, bem possivelmente, o GPT, daqui 4 anos, não vai ser mais um estudante universitário, vai ser o mesmo salto de uma criança recém-alfabetizada para um estudante universitário começo de curso, e de um estudante universitário de começo de curso, talvez para um PhD, um super especialista no assunto. Então, isso muda muito o jogo por algumas razões, né? A primeira delas é que inteligência artificial é uma tecnologia de
propósito geral. Isso é muito interessante, porque é uma tecnologia que pode ser aplicada em qualquer coisa, né? Ela pode ser aplicada em todas as áreas, né? Tanto que quando a gente olhava para machine learning mais tradicional, você já tinha muita gente usando, né? Sistemas de recomendação, sistemas de escoragem de crédito, os bancos sempre usaram isso na área financeira para fazer a análise de crédito, a detecção de fraude. A gente sempre teve aplicações reais de inteligência artificial antes dessa onda de inteligência generativa, de Generative AI. O Generative AI tem uma característica legal que é também tecnologia de propósito geral, que está evoluindo muito rápido, mas que você interage com ela através de linguagem. Ou seja, você removeu uma barreira técnica de adoção gigantesca, que é qualquer pessoa pode usar um Large Language Model. Hoje, minhas filhas mesmo, aqui, né, a gente acabou de chegar, volta e meia eu vejo, pô, mas como é que você aprendeu a resolver esse problema aí que você estava? Montar alguma coisa ou usar um equipamento que a gente não estava... lá, pai, perguntei para o ChatGPT. Então, tanto que a gente viu uma adoção, a velocidade de adoção, né, do ChatGPT foi absurda, acho que foi 100 milhões de usuários em 60 dias. Né? Fazia tempo que a gente não via algo ser tão rapidamente adotado por uma base de usuários tão grandes. Tem limitações? Claro que tem. Essas limitações estão sendo atacadas e destruídas uma por uma a cada dia que passa, mas ainda não é uma coisa que você fala assim, isso aqui resolveu todos os nossos problemas. Tem até gente que brinca que os LLMs, os modelos de linguagem, eles vão ser um pedaço importante de como que a gente interage com sistemas, porque você vai poder interagir com linguagem natural, mas que você vai ter outros subsistemas, outros modelos, não necessariamente modelos de linguagem, para resolver problemas que o modelo de linguagem sozinho não consegue resolver. Um exemplo legal, e aí na área de vocês, é que os modelos de linguagem, em geral, são ruins, pelo menos no estado atual deles, para trabalhar com certos tipos de lógica, certos tipos de raciocínio lógico e raciocínio matemático. Então, bem possivelmente, você vai precisar de modelos especializados para fazer isso. E aí, em conjunto, essas coisas vão resolver cada vez mais problemas que a gente não conseguia resolver antes. Então, assim, tem um monte de vamos falar assim, de imprecisões aqui na história que eu contei, né? Me falta aqui alguns detalhes dos números, datas, etc. Mas esse é um pouco do momento que a gente está vivendo com relação à AI. Falando das outras tecnologias, só para fechar a pergunta e a gente continua, eu acho que a gente está vendo, dessa vez, uma coisa interessante, que é a gente vai ver várias ondas, né, várias ondas de evolução acontecendo ao mesmo tempo por tecnologias diferentes. E eu acho que essas coisas combinadas vão ter um efeito maior ainda do que a gente esperaria se fosse uma tecnologia só. Então, no centro de estudo, eu coloco AI, né? Eu acho que AI está, vamos falar assim, primeiro recebendo muito investimento. Você vê para onde está indo o dinheiro de venture capital, investimento privado. É muita coisa indo para pesquisa, desenvolvimento e negócios baseados em AI. Em volta e ela é uma tecnologia de propósito geral, que pode ser aplicada em tudo, e aí em volta ali de AI, eu coloco bem do lado robótica, né, que é como é que a AI vai atuar no mundo físico, e aí você tem uma questão toda de uma evolução muito grande na área de robôs e robotização. E robôs, quando você olha robôs, é uma mistura de coisa. Ele é capacidade de processamento, muito vai ser AI, mas você tem motores, atuadores, sensores, tem um monte de coisa que está ali junto desse conjunto de tecnologias aí de robótica que também estão evoluindo de maneira muito rápida, né? Tipo, você pega esses robozinhos que aspiram a casa. Meu, é muita tecnologia embarcada no bicho daquele. Ele mapeia a casa sozinha, usando a visão computacional, ele toma um monte de decisão de como é que ele vai fazer, ele se limpa sozinho. Então, a gente está começando a ver muita coisa disso. Na indústria sempre teve, mas agora a gente vai ver outras aplicações. Então, robótica e AI, eu acho que andam super, super juntos. Aí você tem colado nos dois aqui a energia, né? Essas duas tecnologias, elas requerem e demandam muita energia para funcionar, né? Tanto que existe uma discussão grande que é
o custo para se manter esses gigantescos data centers que estão sendo montados para treinar as inteligências e servir, né, depois as inteligências artificiais, mas tem muito breakthrough acontecendo também na área de energia, né? Você tem muita coisa acontecendo em energia atômica, de novo, tem muita pesquisa acontecendo nos dois tipos de energia atômica para ou viabilizar um ou deixar o outro muito mais eficiente, mais seguro. Você tem muita coisa acontecendo com energias renováveis. A gente está ficando muito mais eficiente energeticamente. Então, você pega um motor para um robô, comparado com o mesmo motor para um robô de 20 anos atrás, o motor de hoje tem melhores características, é mais preciso, é mais robusto e consome uma fração da energia, porque também teve muita otimização. Então, a energia, eu acho que vem de maneira para enable, né, tudo isso aqui. Aí, fugindo um pouco do mundo de TI, né, que é mais minha praia, mas suportado, obviamente, por TI, na área de saúde, muita coisa acontecendo, né, com genética, e aí você tem, robótica, inteligência artificial, aplicações, etc. Então, muita coisa acontecendo em saúde e bioscience, e eu colocaria aí também junto blockchain. Né, a gente está vendo que blockchain está começando a achar seu lugar ao sol, cada vez mais operações de tokenização acontecendo, operações onde você precisa de transparência, sistemas mais distribuídos, mais robustos, etc. Tem muita coisa acontecendo em blockchain, apesar de toda a questão em volta de moedas, volatilidade, etc. Estou falando da tecnologia mesmo. Quando eu olho para essas coisas todas, eu falo, poxa, o mundo vai ficar interessante, assim, vai ser divertida essa onda. Aí eu resolvi ver se dá para surfar mais de perto aqui e aprender mais de perto aqui no Vale do Silício. Eu vou tentar. Pô, Manuel, fantástico. A didática da explicação aqui, para quem não é técnico no assunto, como eu, porra, foi fantástico. Não tem precisão nenhuma aqui, cara. Pelo menos na minha ótica, e tenho certeza de todo mundo que está assistindo. Mas só, João, antes de passar a bola aqui, me surpreendeu você não falar, Manuel, de realidade virtual, porque quando você combina a robótica com as capacidades de processamento e inteligência artificial, qual que é o universo? Não, tá na lista. Eu deixei 4 coisas aí de fora que eu olho mais como curioso, né? Na verdade, tem um viés aí meu. Eu acho que uma coisa que eles estão falando não é nem só realidade virtual, é que eles estão chamando de augmented reality, né? Realidade aumentada, que é uma mistura de realidade virtual, a realidade aumentada, sistemas, muita coisa acontecendo por conta de capacidade profissional, computacional e AI na linha de digital twins, né? E aí, então, você vai interagir virtualmente com um clone digital de alguma coisa que você vai usar. E alguma coisa, assim, não é que é um clone dessa garrafinha, pode ser o clone de uma planta industrial inteira de dezenas de milhares de metros quadrados, que ela não está pronta, mas você já está interagindo com ela, você já está testando se cada movimento de peça vai funcionar ali dentro. Então, muita coisa nessa área, e eu acho que muita aplicação em saúde, educação, tem muita coisa legal. E as outras que eu deixei de fora aí também foram, por último, Quantum, né, Quantum Computing, que eu acho que está um pouco mais longe, é proposital de eu deixar ela ali, mas aí é um novo paradigma de como é que a gente olha para a computação, pode mudar muita coisa em termos de capacidade de processamento e que tipo de coisa a computação quântica vai tornar obsoleta imediatamente, por exemplo, certos algoritmos de criptografia. Então, existe muita discussão em volta disso. Tecnologia espacial, a gente está vendo isso acontecer, né? Desde da chegada ali da SpaceX, a Starlink. Então, tem também muita coisa acontecendo aí. E tinha mais uma, deixa eu ver se eu lembro. Cabeça tá... a minha cabeça aqui já está precisando do upgrade, cara. Quantum... Tudo bem. Agora eu vou esquecer, cara. Mas tem mais uma ao longo do papo aqui, eu lembro. Mas, assim, eu concordo, Gold, essas coisas todas estão na esquina, cara. Elas estão chegando num patamar onde vai ficar muito viável, né? Ainda tem algumas que ainda é viável em aplicações de ponta, ou porque é muito caro, ou porque é muito complexo,
mas você põe as leis de Moore aí, você põe essa velocidade, né, de evolução e de melhoria contínua que a gente tem visto em tecnologia nos últimos 50 anos, e o que é um problema caro hoje, um device caro hoje, difícil de usar hoje, daqui 2, 3, 4 anos ele não é. Então, essa é outra coisa para ter em mente aí. Manuel, a gente, como é voltado aqui para muito mercado de trabalho, né? Primeiro, você falando aí, me lembrou muito da época de faculdade. Tá? Por mais que um nerd, como você falou aí, também participei de um projeto para programar em Fortran para prever o mercado financeiro usando machine learning. Né? Na época, caramba, que legal. Da década de 60, você acho que tinha já da década de 60, que você fazia o Perceptron, voltava com a derivada. Exato. E aí você falou um negócio que eu confesso que eu não sabia, e de fato muda a cabeça, para quem ainda lembra, né, do que programou a lógica matemática, que você precisava fazer linear. Cada um que entrava, consertava, consertava. Você fazer isso, né, em escala, né, tudo isso, muda muito, porque você precisava ficar batendo, né, então eram modelos com 60, 40 parâmetros, e já tinha muito parâmetro quando você fazia. Imagina, hoje eles estão montando modelos com centenas de milhões, bilhões de parâmetros, né? É outro negócio, assim, mas a lógica ainda é a mesma rede neural, ainda está da baliza e tal. E tem uma coisa legal, o João, que é com os LLMs, né? O que é o GPT, né? O PT é pre-trained, né? Que é uma coisa interessante, que o cara treina o modelo, gasta ali milhões de dólares em energia, capacidade computacional, depois que o modelo está treinado, ele pega o modelo, que é um conjunto de pesos, está lá no modelo, e agora usar isso custa uma fração do custo do treinamento, e aí ele pode pôr para todo mundo usar, por isso que está se popularizando muito, muito rapidamente, né? É muito interessante porque virou uma tecnologia que jogou muito para todo mundo. Isso que você falou é super interessante, porque quando a gente falava lá no passado em rede neural, usando o que o Gold falou, eram aplicações muito específicas, né? Na faculdade, fazia muito na energia elétrica para prever quem não estava pagando, quem podia estar com gato, né? Quem poderia estar fraudando. Então, você via pelo consumo na região e você identificava ali... O pessoal gosta de fazer tem uma comparação que eles falam, né, do que é não generativo, né, que é esse tipo de coisa que você está falando. Ele é basicamente uma função, né? Você entra com um monte de parâmetro, depois que a rede está treinada, ela te dá um resultado ali. O resultado pode ser 0, 1, pode ser de 0 até 1, pode ser isso aqui é um gato ou não é um gato. Então, essa é uma coisa. O Generative AI é interessante porque não é exatamente uma função. Lá internamente ele usa milhões de funções acontecendo, mas escreve uma história do Harry Potter como se tivesse passado em Araguari com os meus tios, né, com sotaque puxado mineiro contando. Ele vai lá e monta, né? Então, essa é uma coisa bem interessante, vezes, né? Assim. E acerta e tal. Não, mas é fantástico. Quando a gente pensa em mercado de trabalho, né, assim, imagino que se antes a gente falava de uma aplicação que era muito específica, hoje, do nada, qualquer um com qualquer idade dialoga muito parecido com o chat GPT. Quando fala do chat, então, todo mundo dialoga ali, de certa maneira, de uma forma muito simples, né? E aí, isso coloca em xeque novas gerações que estão vindo. Porque como é que eu me preparo para esse turbilhão de tecnologia que está vindo, que a gente não sabe para onde vai, né? Se um cara casca grossa como você se muda para o Vale do Silício para acompanhar de perto, porque, na verdade, a gente também não sabe para onde as coisas vão, com que velocidade, a gente só sabe que estão bem rápidos. Como é que você tem visto e ouvido, não um lado negativo, né? Mas um lado questionador que as pessoas têm que ter diante dessa tecnologia? Claro. Todo mundo vai usar. Ótima pergunta, cara. Eu acho que o caminho principal é usar, né? Tanto que é uma coisa que eu estou me forçando a fazer. Até antes de vir para cá, acho que foi não sei se foi começo do ano passado, logo que saiu o GPT-2, eu olhei e falei, cara, esse ainda não tinha produto final para as pessoas usarem. Eu falei, isso aqui vai ser um tsunami. Até que virou um ano, eu acho que já estava, não sei se era o 3 no ar, mas já tinha o GitHub Copilot. Eu falei, eu vou me forçar agora, tudo que eu for fazer, eu usar a inteligência artificial
para me ajudar. O que eu queria ali? Claro, queria ter algum ganho de produtividade, mas principalmente eu queria entender o que é esse bicho, né? O que isso consegue fazer, o que ele não consegue fazer, como é que usa ele, como é que não usa. Aí eu fiz alguns cursos online, gratuitos, né? Tem muita coisa no YouTube, no Coursera, tem muita coisa boa de qualidade disponível nas universidades todas, né? Stanford, MIT, todo mundo tem. Claro que em alguns casos tem a barreira do inglês, mas eu acho que a primeira coisa é usar, né? Ele é vamos falar assim, esses Large Language Models na forma de chatbots que a gente fala com eles, não só o ChatGPT, tem o Gemini, tem um monte, eles são ferramentas muito boas para produtividade, desde que você saiba que, de vez em quando, sai umas groselhas lá do resultado. Você tem que ter um pouco dessa consciência, né? Então, comecei a fazer isso, usei muito para programar. É incrível, né, o que você consegue fazer em programação, especialmente se você já conhecia um pouco, usando um assistente desse aí com você. E hoje, para quase tudo que eu estou fazendo aqui, eu uso um desses chats. Então, acho que essa é a primeira coisa. Essa é uma coisa que custa nada, né, e está disponível para todo mundo, e ele vai te criando uma ideia de como é que você pode trabalhar com essas tecnologias. E ficar tranquilo também de, tá difícil de entender, tá mudando muito rápido. É a natureza do momento que a gente está vivendo. Vai mudar muito rápido mesmo por um bom tempo, até essa coisa tomar uma forma, né? Por exemplo, muito do que a gente vê hoje não tem nenhuma sofisticação muito grande na interface. É a interface mais simples do mundo, é um campo de texto e uma resposta, texto, talvez multimodal, que o modelo está... Exato. Agora, para empresas, o recado é mais ou menos o mesmo, mas com um plus a mais aí, que é começar a ver aonde existe os low-hanging fruits, né, os ganhos rápidos para você poder começar a colocar aquilo dentro do seu negócio. Claro que tem um que é meio óbvio, que é, se todos os meus funcionários puderem ter um assistente desse tipo do lado dele, algum ganho vai ter, né? Nem que seja um ganho de, o programador vai talvez ser um pouquinho mais eficiente, a pessoa do copy desk pode ser um pouco mais eficiente, mas até aí você ainda não está integrando o AI no seu jeito de trabalhar, você só está melhorando, está dando um bate-cinto de utilidades ali para o seu colaborador. Depois é começar a olhar, tá bom, agora quais projetos pequenos que eu consigo ter aqui de trazer AI para dentro do business, né? E aí eu vejo a coisa meio em 3 camadas, assim, e para mim elas são meio uma evolução natural do que seria a antiga jornada que a gente falava de transformação digital dos negócios, né? Quando a gente começou a falar de transformação digital, você começava com a primeira etapa, que é o business precisa se digitalizar. A maior parte dos business não nasceu digital, diferente de vocês, né? Eu lembro quando vocês deram uma planilha de Excel, assim, e a gente fazer o pitch lá na Redpoint, mas já era digital. Agora, tem muito business que não é, tem muito business que ainda é, em grande parte, analógico, né? Mas aí tinha aquela história, eu vou digitalizar meu business. Se o meu business é de vender um produto X, eu vou receber os pedidos eletronicamente agora. Aí depois uma pessoa vai ver se tem aquilo no estoque ou não, vai empacotar, vai mandar para a pessoa, e vai faturar, sei lá. Tá. A hora que você digitaliza um pedaço desse processo, fica melhor, né? Tudo que é digital tem alguns superpoderes, né? Eu brinco que a hora que você sai de uma coisa que era papel e põe ela em digital, ela ganha alguns superpoderes. Primeiro superpoder, ela pode estar em qualquer lugar do mundo instantaneamente. Isso começa a mudar o jogo, né? Outro superpoder, a cópia, ela é 100% fiel, ela não deteriora, né? Quando você faz uma cópia. Você rompeu barreiras de tempo e de espaço, porque você pode estar em qualquer lugar do mundo. Mas até aí você ainda está fazendo a coisa antiga com um negócio novo. Eu brinco que é meio rádio na televisão. Depois, você começa a pôr um pouco de automação ali dentro. Você fala, poxa,
O cara fez um pedido, e esse pedido tem certas condições, eu tenho que encaminhar ele para cá, eu tenho que encaminhar ele para lá, eu posso resolver isso aqui automaticamente, ou agora eu tenho que colocar humano. Imagina que é um pedido de suporte a alguma área, né? Uma coisa é ser, digitalizei meu manual de instruções e pus na internet, legal. A outra não, agora eu já montei uma base de dados com todas as perguntas que as pessoas fazem, ela pode consultar essa base de dados, é um segundo passo, você já estruturou o dado. Terceiro o cara faz a pergunta, um sistema vai checar se já existe aquela resposta, manda para ele, se não der, manda ele para o humano. Então, você está começando a entrar no business, a tecnologia está começando a mexer no business. E o next layer, para ir depois a gente falar de AI, é você falar assim, tá bom, e se eu deixar agora essa coisa mais em piloto automático, e aí com AI a gente vai poder fazer isso muito. Então, como é que eu olharia para os layers aqui de AI, né? Low hanging fruit. Você tem um processo qualquer dentro da sua empresa, você vai analisar as etapas desse processo e você vai ver que tem pedaços, né, tem etapas do processo que poderiam ser resolvidas de maneira automaticamente com tecnologia, com inteligência artificial, seja generative AI, seja alguma outra tipo de inteligência artificial, ou às vezes não precisa de tanta inteligência assim. A hora que você põe isso no processo, aquela etapa do processo, ela virou quase que instantânea, né, porque ela vai ser feita por máquina, que não cansa, que não tem erros, que é repetitivo, que você pode medir, você pode instrumentalizar, se ela está tratando uma requisição ou 1 milhão de requisições da Zamera. Então, isso é um pedaço. Isso o processo já ficou mais eficiente. Depois, você fala assim, poxa, mas peraí, eu tinha esse processo aqui, que tinha esses gargalos pelo jeito que eu fazia, e agora quando eu faço eles com tecnologia, o gargalo desapareceu, eu posso começar a mexer no meu business model. Em vez de eu posso mudar o jeito que eu precifico, eu posso mudar o jeito que eu sirvo, né? Imagina, eu posso criar business models que não dava para ter antes. Pega um exemplo. Você pega sei lá, um robô advisor para investimento. O que era o robô advisor? Ele estava fazendo o papel de um personal finance advisor, só que agora você consegue levar aquela mesmo know-how de alocação, os Markowitz da vida ali para o cara que não tem acesso a uma pessoa que vai dedicar horas para fazer a modelagem e montar a carteira ótima para ele ali. O software faz de maneira muito tranquila. Até aí você não transformou o seu business. Daqui para frente a coisa fica legal, que é, tá bom, o que eu consigo fazer agora de diferente de tudo que eu estou fazendo, porque eu tenho tecnologias como essas inteligências artificiais novas e tudo que a gente tem tecnologia aqui. E aquilo pode ser uma transformação brutal do business, do tipo, você falar, cara, eu não preciso desse pedaço inteiro do business, porque esse pedaço inteiro do business era para resolver um problema, uma deficiência de processo, do mercado, da cadeia que eu estou, que eu consigo resolver de maneira computacional. E aí você pode se diferenciar bastante. Então, eu acho que é uma jornada. Agora, tem que começar dando os primeiros passos, tomando os primeiros tombos, senão a gente nunca vai conseguir ter esse olhar para isso, entendeu? Manuel. Falei pra caramba aqui. Não, porra, a gente está aqui para te ouvir. Estou anotando aqui que virou aula isso aqui para mim, adorei. Não, isso aqui é uma aula. Queria pegar um gancho do inicinho desse último tópico aqui que a gente falou, ainda no nível aqui do indivíduo, né? Uhum. Você já começa a perceber uma série de conteúdos, né, dos profissionais, LinkedIn e tal, que claramente a grande maioria já está sendo produzido por AI. Uhum. E aí, quando todo mundo percebe que está sendo produzido por um robô, você já não tem interesse em ler, porque você já não sabe que é o Manuel Lemos que está escrevendo. Claro, Eu quero saber o que o Manuel Lemos pensa, não o que um robô pensa. E, ao mesmo tempo, eu queria fazer que você refletisse um pouco sobre isso, sobre esse tipo de problema e talvez o desinteresse em conteúdo por conta dessa pasteurização de conteúdo ou falta de humanização ou saber o que as pessoas pensam, mas ao mesmo tempo na falta de diferenciação que você tem, porque eu imagino que você não usar AI hoje é como se você não é nem falar inglês no passado. Talvez seja um gap maior do que esse, né? E também as pessoas, algumas entendem que usar AI, por exemplo, para construir um currículo ou para ajudar num pitch, numa entrevista, é um diferencial, quando está todo mundo usando a mesma coisa, né? Como é que ficam esses desafios, tanto eventualmente do entrevistador, do cara que está sendo entrevistado, da pessoa que está lendo um conteúdo, a pessoa que está escrevendo um conteúdo, porque tem muita coisa que começa a deixar de ficar interessante.
que Sim. também você tem que começar a criar contra-mecanismos aqui de chegar na essência das coisas, né? Como que isso pode ser... Joia. Cara, essa é uma discussão muito boa, o Gold. Eu acho que tem uma mistura de coisas, né? Uma coisa é você falar assim, como é que eu posso usar essas tecnologias para me ajudar a fazer o que eu tenho que fazer? Ajudar uma coisa, outra coisa é ela falar, eu vou delegar tudo para ela fazer um negócio que deveria ser autoral, por exemplo, né? Poxa, eu tô escrevendo o meu currículo. Eu não vejo problema nenhum da pessoa usar o AI para ajudar ela a fazer aquilo, mas tem umas nuances ali que só você vai conseguir colocar do seu jeito. Então, é um trabalho em parceria, você deveria ser parceiro do AI nesse sentido aí. Produção de conteúdo é uma coisa interessante, porque hoje, a não ser que você tenha um canal de distribuição seu, você está sempre dependendo do canal de alguém. E esse canal de alguém é guiado por um algoritmo desse alguém. E o algoritmo vai rapidamente sacar, se já não sacam, o que é AI e o que não é. E se o algoritmo perceber que conteúdo original com menos teor de AI é mais interessante do que o outro, você vai ter um problema sério se sua produção é só baseada em AI. O problema é que, para muitas vezes, o conteúdo de AI é bom o suficiente para certas aplicações, né? Então, também, por que não usar nesses casos? Agora, eu não deixaria, eu tentaria não cair na armadilha de virar uma pessoa que o produto dela é simplesmente um produto que sai direto de um algoritmo desse, porque aí no máximo você vai estar igual ao cara que usa o algoritmo do seu lado. Claro, usar a ferramenta também tem muito macete em como usar a ferramenta, né? Uma coisa é você chegar e aí é por isso que é interessante brincar, né, com esses modelos. Uma coisa é você chegar para sei lá, para o ChatGPT e falar, escreva um artigo de 2.000 palavras sobre transformação digital. Ele vai te dar um negócio que você lê, você vê que é de transformação digital, que tem um monte de coisa interessante, algumas que você nem se lembrava, mas é meio, como é que eu posso dizer, é muito pasteurizado, né? Outra coisa é o cara falar assim, eu gosto de escrever sobre transformação digital desse jeito, tá aqui os 40 artigos que eu já escrevi, agora eu quero escrever um novo baseado nesses, que tem essas características, você já está fazendo um uso diferenciado da ferramenta, porque agora a ferramenta está levando em consideração outros conteúdos que você tem. Vai ser uma coisa um pouco mais da sua cara. Então, também tem diferenciação em como usar a ferramenta, né? E aí, ainda é meio uma black art, né? Como é que você usa esses modelos. E é tão black art, cara, que tem comportamentos dos modelos que são surpresa para um monte de gente, do tipo, para certas coisas, se você pede por favor e educadamente, ele responde melhor do que se você não pede. Então, assim, tem macetes, assim, entendeu? né? Hã? Geralmente é assim, funciona, né, no mundo. Eu peço por favor, agradeço, porque o dia que esse negócio ficar mais bravo aí, eu quero que ele lembre, não, o Manuel é daqueles que pedia por favor aí, não cuida bem dele. Brincadeira. Para coisa de, vou mandar, tem um trabalho de faculdade para fazer e vou mandar, cara, estão aparecendo ferramentas muito sofisticadas para detecção de uso de AI dentro da geração daquilo, tá aparecendo ferramenta de anti-plágio, então vai ser meio uma arms race, né? Você vai ter a galera usando AI de cá, se não fosse para usar, e o cara tentando detectar com outra AI aqui, né, vai ficar essa impacto dinâmica que a gente social vai ainda, ver por um tempo. comportamental para a gente mapear e não tem como. As evoluções são tão grandes que a gente cria o monstro, dá vida para o monstro, depois a gente cria uma gaiola para prender o monstro e a gente poder usá-lo só na hora que a gente... É uma tecnologia muito nova, é um negócio que tem, assim, o tal do paper da Transformers tem 7 anos, o GPT 2.4 tem 4 anos e pouquinho atrás, isso é muito novo, né? Não tem muito jeito, não. Eu tenho um ponto aqui, Manuel, que é o seguinte, essa questão da... Quem é
a questão da linguagem, né? Ou seja, a tecnologia da linguagem, a tecnologia da inteligência artificial, me parece que está vencida, ou pelo menos a gente já sabe quem serão ali os líderes desse negócio, né? Pelo volume de investimento, etc., não dá para mudar muito. Existem alguns questionamentos na hora que você monta a empresa ou escolhe aquele parceiro ideal. Eu vou falar aqui entre Google e Microsoft, por exemplo. Microsoft muito próximo do GPT, com Copilot incorporado dentro do Meet, ou seja, cara, dá para fazer miséria usando o Microsoft. Google parece um pouco mais atrasada com o Gemini e qual que é a tua visão? Você acha que quando você escolhe uma plataforma hoje para ser aquela que vai te suportar, seja em servidor ou nas ferramentas, você acaba escolhendo uma dessas duas, você acha que hoje a evolução do GPT versus Gemini é um ponto de inclinação a ir para o mundo Microsoft ao invés de Google? Você acha que existe esse tipo de diferenciação ou é capaz de trabalhar com o GPT mesmo estando no universo Google? Cara, essa é uma ótima pergunta, Gold. Eu acho que por um bom tempo a gente não vai ter a resposta definitiva para isso. E eu acho que a hora que a gente tiver, ela vai ser meio que esses grandes aí todos são muito parecidos, né? Talvez com pequenas nuances assim para certas aplicações. O que eu tomaria de cuidado na hora de escolher? A gente viveu isso com outras tecnologias, né? Quando a gente começou a migrar para cloud, né? A gente teve que fazer escolhas desse jeito e dependendo de como é que você usava a cloud do seu provider dentro das suas aplicações, você ficava mais ou menos dependente dele, né? Tipo, se eu estou em AWS e eu estou usando certas tecnologias específicas de AWS, a minha migração para outro lugar ela é um pouco mais complicada, né? Ou se eu estou usando Azure ou Google Cloud. Então, acho que a gente vai ver um pouco disso. Hoje, o que eu faria é o seguinte, eu usaria o modelo que tiver melhor no momento, mas tentaria entender que pode ser que em algum momento aquele modelo não seja mais o melhor, porque a evolução está muito rápida. Mas também parece que eles estão convergindo para o mesmo lugar. Então, eu tentaria ter um pensamento mais ágil, mais pensando no problema que você tem ali naquele momento, ver se você não está caindo em alguma armadilha de custo, né? Porque essas coisas podem ter uma questão de custo grande, mas se prepararia para que, pode ser que talvez eu tenha que fazer alguma mudança mais rápido do que eu imagino, porque saiu um novo modelo, que é de outro vendor e que é muito melhor do que o que eu estou usando e seria importante eu estar lá. Não tem uma resposta muito boa agora, cara. A pergunta difícil que você não precisa responder é: você escolheria hoje Microsoft ou Google? Cara, hoje eu estou usando mais GPT, que seria mais na linha de Microsoft, né? Porque o que está por trás é OpenAI. Mas eu estou começando a brincar muito aqui com o Cloud. E o Cloud novo tá incrível, cara. Incrível. Assim. Cloud da Apple? Não, o Cloud é acho que é da Anthropic. Depois eu vou checar aqui. Não, tudo bem. E eles lançaram um modelo novo. Quer ver? São 4 grandes, né? Você tem o Cloud é da Anthropic. É um modelo novo e, assim, tá muito bom. Muito bom. Eu brinco também muito com aquele Perplexity, que é um novo browser, um novo search engine baseado em Generative AI. Eu tô brincando com tudo, cara. Assim, você falar assim, tem um de preferência seu, que eu mais uso é o ChatGPT. Mas acho que é mais por hábito do que porque eu percebo que ele é muito melhor do que as outras coisas que eu estou usando. Não consigo ver isso ainda. E quando você faz testes frios, vários reviews botam eles muito parecidos. Exato. E aí, às vezes, em determinados tipos de teste, um está melhor do que o outro, e mas... Alguns são melhores em construção de códigos, outros na geração... Tem uma discussão legal aí, que é o seguinte, né? Como é mais ou menos, a tecnologia por trás é mais ou menos a mesma, e
datasets que eles estão usando são mais ou menos os mesmos, então tende a convergir para a mesma coisa. Agora, você falar assim, quem você acha que está muito bem posicionado para fazer algo ferrado? Eu acho que Google está muito bem posicionado, mas ainda não vi esse superposicionamento refletido na qualidade do que está saindo, mas ele tem muita informação, né? Então, acho que isso é uma coisa interessante. E para um business, né? Para um business, uma startup, uma empresa, eu acho que aí a questão vai ser mais, tá bom, esses modelos vão ser todos muito parecidos, como é que eu uso eles e como é que eu uso meus dados proprietários para deixar isso melhor e fazer algo que é único, que aí sim só eu consiga fazer, porque eu tenho essa coisa aqui que quem tem. Então, pensa vocês, né? A ferramenta FP&A. Cara, você está em cima de um conjunto de informação que nem o Google, nem a Microsoft, nem a Apple deveriam ter, né? Dados proprietários do seu cliente. O que você consegue fazer com isso? Aí começa a ficar bem interessante também essas aplicações. A minha pergunta era nessa linha, né? Qual que é o... Desculpa, João. Qual que é o uso do... Qual que é o futuro dos softwares, das plataformas, né? Com AI, né? Porque o que vai ter... O que ainda tem espaço de valor nessa cadeia depois que a AI veio comendo todo o valor? Na parte do hardware... Essa é uma discussão boa, cara. Talvez é o meu viés aqui, né, de estar trabalhando sempre com empreendedor, etc. Eu acho que posso até morder a língua, né, porque as coisas estão mudando tão rápido, mas eu acho que é de se esperar que vai ter muita aplicação para ser criada em cima desses modelos dos grandes, das ferramentas dos grandes, que são resolver problemas específicos de certos mercados, de certos perfis de clientes, que não faz sentido ele parar para fazer isso e que o modelo sozinho não vai fazer, né? O modelo é limitado o que ele vai fazer. Aliás, esse é um ponto legal. Eu preparei uma apresentação que eu fiz lá no Cubo sobre AI, que é assim, para o empreendedor, né? Entenda qual é a delimitação entre até onde vai a inovação da tecnologia e onde começa a inovação sua do seu business, do seu modelo de negócio. Não quer dizer que uma vai fazer tudo ali. É claro que se você está na interface aqui e o que você faz é simplesmente um pequeno layer em cima de um modelo desse, melhorando uma coisa que é uma deficiência do modelo, cara, a chance do modelo amanhã resolver isso e te passar por cima é grande. Mas se não é isso que você está fazendo, o que você está fazendo cara, eu estou resolvendo um problema aqui de determinado tipo de empresa no Brasil que tem uma característica muito específica. E, by the way, eu uso tecnologia para fazer isso de um jeito. Esse eu gosto, entendeu? Essa é a sua limitação, a sua inovação, né? O seu limite ali. Então, eu acho que tem que pensar um pouco nisso, assim, até onde vai o papel de cada um. Eu não acho que o AI vai resolver tudo de todo mundo, mas ele vai ajudar a resolver tudo de todo mundo. Mas precisa de gente olhando para aquele problema, cuidando daquele potencial usuário, potencial cliente ali, entendeu? E eu acho que o que facilitou é que antigamente você já conhecia muito desse tema para construir do zero. Depois de as grandes plataformas que você pegava e não conhecia efetivamente a matemática por trás. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia você consegue construir instruções e buscar essas instruções um retorno. Perfeito. Cara, um exemplo legal é quando eu fiz o Blogs, né, que era um indexador de blogs em português. É como se fosse um mini search engine, né, um mini Google, mas especializados em indexar blogs em português e achar os blogs em português, categorizando, colocando busca, etc. Tinha algumas tarefas que eu tinha que fazer lá, que eu tive que criar uns algoritmos meus, umas gambiarras, umas heurísticas. Eu não cheguei a usar nada de inteligência artificial mais sofisticado, mas tinha, por exemplo, assim, a primeira coisa que eu tinha que saber era, é um blog mesmo ou não? Porque eu podia cair num site de uma empresa que não tinha blog, então eu não queria indexar aquilo. Então eu escrevi lá um pedaço de código que ele lia o site do cara inteiro, começava a analisar o site, tomava algumas decisões. O domínio é blogspot.com. Tem cara de blog. O título é Blog da Maria. É blog. Então, aí passava para outra etapa. Agora vamos ver se é em português. Cara, não tinha um bom algoritmo. Às vezes o blog, o sistema
falava que a página era em inglês, mas estava em português, ou falava que era em português, estava em inglês. Aí eu usei um approach de frequência de palavras. Eu rodava um histograma de quais palavras estavam ali, ela batia mais ou menos com a frequência de palavras em português ou de outra língua. Tinha uma alta frequência de palavras do vocabulário português, então é português. Aí depois eu tinha que fazer um algoritmo para filtrar pornografia. Hoje, isso vira uma chamada API da OpenAI, entendeu? E o negócio já te fala assim, tá aqui todos os dados do blog, quem escrever for o Gold, ele gosta muito de falar disso e a linguagem dele é divertida. Entendeu? Então, facilitou muito, né? Tem muita coisa que era um sistema inteiro, um monte de coisa, um monte de funções, análise, etc., virou uma chamada para um modelo desse. A gente passa aqui na prática por isso, né? De ver algumas aplicações e ver quanto facilita. Tipo, imagina assim, categorização, né? Pô, tem muita coisa que ficou muito legal de fazer com isso, né? Então, a questão é como é que a gente vai usar, né? Eu acho que aí tem muito aprendizado ainda de como vai usar. A gente colocou um pilar importante aqui, né, entre as nossas entregas de valor para o cliente, que é a inovação. Inovação dentro da nossa entrega, Manuel, porque a gente trabalha a gente suporta a área financeira, né? Claro. Que normalmente é o back-office das empresas. E as empresas estão sempre focadas em inovar naquilo que é o core business delas, né? E a gente se coloca aqui como parceiro de inovação. Aquele cara que vai estudar, filtrar, testar e disponibilizar uma tecnologia como essa com aplicações práticas, né? Dentro do nosso software pro cliente, né? Você acha que esse é um caminho que as empresas vão seguir, né? Ou você acha que... Acho pelo seguinte, porque assim, uma coisa é você estar usando uma ferramenta estanque, tipo o ChatGPT. A mágica da vida, especialmente da empresa, não acontece ali, ela acontece no conjunto de sistemas e processos que estão os workflows da empresa, né? E os dados, os workflows e os dados. Então, a inteligência artificial tem que estar aí. Então, por exemplo, vocês estão em cima de um conjunto de workflow dos seus clientes, um conjunto de dados. O que você pode trazer agora de inteligência e de inovação para ele, de melhoria na maneira com que ele usa, de melhorar a experiência dele usando essas tecnologias? E o legal especialmente de GenAI agora, a gente pode estar na esquina, cara, de uma mudança grande de como é que a gente interage com sistemas computacionais e com devices, né? A gente viu isso umas 3, 4 vezes na história só, né? Sei lá, quando o computador começou a ficar mais popular e minimamente decente, teclado e tela de texto, né? Antes nem vou entrar na conversa aqui, né? Cartão perfurado, tinha um monte de coisa completamente mais arcaica, né? Levei minhas filhas lá no Museu da Computação para ver. Mas, pô, primeiro paradigma, teclado, terminal. Depois, interface gráfica. Depois, mobile. Quer dizer, meio paralelo em mobile, um pouquinho antes, web, né? Que, pô, você não precisa de ter uma aplicação aqui, ela está na nuvem, você usa pelo browser, você faz tudo. E agora, cara, pode ser que a gente veja um novo jeito de lidar com a computação, porque você entrou com linguagem de uma maneira que nunca foi possível antes, né? E poxa, isso pode ser interessante, cara, do tipo, imagina a solução de vocês aí, tem trocentas features que o usuário pode usar. Quais ele usa de fato e quais que ele não usa, porque ele nem sabe que existe, não sabe como é que usa, e você poderia estar dando a experiência para ele com outro tipo de UX, né? Talvez ter um super assistente baseado em inteligência conversando com ele, e aí é outra maneira de interagir. A gente ainda não viu exatamente como é que isso vai ser, as pessoas estão tentando criar essas novas interfaces agora, e tem o período de transição. Mas eu vejo um monte de aplicação minha do dia a dia, que se eu tivesse uma coisa desse tipo, facilitaria a minha vida. Por exemplo, eu tenho que pagar algumas contas lá no Brasil. Pô, por que eu não chego para um agente e falo, agente, paga o condomínio lá do terreno, por favor?
E ele, Manuel, entendo que você está falando do terreno tal, mês passado o condomínio foi tanto. É isso que você quer que eu pago? É esse sim. Ah, beleza, tá pago. Quer que coloca isso em automático? Eu vou fazer todo dia para você automaticamente? Quero, valeu. Transação realizada, cliente satisfeito. Imagina você ir fazer isso hoje. Eu tenho que descobrir onde é que é, tem que abrir o DDA, você tem que ver como é que faz o agendamento. Cada sistema é uma interface diferente. Tem muito espaço para inovação aí, né? Não, sem dúvida, e sempre salvando o bem mais precioso que é o tempo. Exatamente. A introdução da linguagem facilitou tudo, porque você não precisa saber como perguntar. Exato. Cara, e às vezes você vai liberar um potencial da sua solução que o cara não usava porque é complexo, porque ele não sabe que existe, né? Mas a pior coisa que tem para quem desenvolve uma solução de software, você gastou um tempão desenhando, desenvolvendo, e o cara não usa. Cara, isso é mortal, você jogou dinheiro, tempo fora, né? E você não entregou valor nenhum pro cara, simplesmente porque às vezes o negócio está enterrado lá no terceiro nível de um menu e o cara olha lá e nem sabe o que é. Cara, eu acho que infelizmente a gente precisa encaminhar mesmo, porque senão vai ficar muito longo, Manuel. Mas eu já queria fazer um convite aqui, se for possível, a gente falar de kimono aberto aqui sobre o impacto em finanças especificamente. Não sei se você se sente confortável da gente falar uma outra oportunidade em finanças, assim, ser bem específico. Mas se o João não tiver uma última pergunta, eu queria fazer uma última pergunta aqui relacionada... A última minha, pelo menos. Manda bala. Manda bala, né? Eu não vou cortar essa pergunta. A última, não, tem a ver com o último ponto que ele falou, que é essa questão das empresas estarem, tem que testar, tem que desenvolver para aplicar e chegar em algum momento num cenário que as coisas fiquem, de fato, mudem o ponteiro, de fato façam a diferença para o usuário no final. Eu acho que eu já sei a tua resposta, mas você acha que vale a pena investir e ser pioneiro nisso, mas ter o custo, ou vale a pena ter menos investimento nisso agora e aprender com quem acertou, mesmo que seja um pouquinho atrasado, e já investir menos dinheiro depois numa solução já meio que pronta? Ótima pergunta, o Gold. Eu acho que, assim, ficar só esperando, eu acho que é um risco grande. Se você só esperar, porque vai vir um negócio bom, mas vai vir outro logo muito melhor logo depois. Então, não tem muito fim à espera. Por outro lado, você sair sendo mega pioneiro, tendo que resolver coisas que ainda tem de limitações nessas tecnologias, pode ser caro e pode ser um desenvolvimento em vão, porque a hora que você estiver pronto, saiu o novo que resolveu aquilo. Qual o approach que eu gosto? Aquele approach de identificar onde que são os low-hanging fruits reais que tem dentro da sua empresa e que você pode ter ganhos ali reais com o estado da tecnologia hoje. Então, pegar um exemplo bobo. A área de Customer Support. Cara, já tem muito case bom de Customer Support. Tá perfeito? Não está perfeito. Mas já dá para ganhar bastante tempo aí. Então, esse tipo de coisa traz para dentro de casa, porque ele vai ser net positive e ele vai te trazer o learning. Você precisa das duas coisas, entendeu? Então, eu tentaria achar um path que ele é rico em aprendizado, com baixo risco de perder o desenvolvimento, mas que traz algum ganho já legal, porque você precisa de criar as vitórias baseadas em AI dentro do seu time para contaminar a empresa e etc. A pior coisa é você sair desenvolvendo um negócio que talvez não está pronto ainda para aquilo, deu muito trabalho e não ficou bom, e você vai falar, não, AI não funciona. Eu acho que é péssimo. Perfeito. Obrigado, Manuel. Joia. Vamos caminhando mesmo para o fim. Manuel, queria te agradecer muito pelo teu tempo. De fato, foi uma aula, né? Para quem gosta do assunto, para a gente foi maravilhoso. E como o Gold falou, fica o convite, né, para a gente marcar um segundo papo. Vamos falar. Eu não sou o melhor cara para falar de finanças, tá?
E finanças é super interessante. Eu adoraria falar com vocês de novo, sim. Eu já ouvi de um grande player, aí eu não posso citar o nome por conflito, de um grande player desses grandes, que falou, olha, finanças e saúde a gente tenta fugir um pouco, porque nesses dois temas a gente não pode errar. Então, aquela groselha que você falou que às vezes sai, Exato. E saúde é delicado, né? Mas eu acho que é aí que está a provocação e é aí que surgem os grandes... Não, vamos falar. Vamos marcar. Porque o público nosso aqui é muito mais de finanças. Eu acho que esse conteúdo aqui certamente vai se interessar até pela relevância que você tem nesse mercado, né, Manuel? E pela qualidade aqui, certamente a gente vai fazer uma divulgação diferente. Mas se a gente puder trocar essa bola, obviamente que não tem respostas certas, né? Mas sim. Tem aqui um diálogo, uma troca. Mim, assim, e para mim tem um ângulo legal, que eu estou de olho em como que as empresas estão usando, né? E tem falado com algumas empresas. Eu até falei com uma que é focada em FP&A, cara, usando AI. Cara de Stanford, depois eu vou marcar um papo mais próximo com ele. Mas ele é focado em ferramenta para bancos médios. Bem interessante. E vamos falar. Pô, super obrigado, Manuel. Que aula, cara. Obrigadão. Valeu, gente. Obrigadão. Pessoal, queria agradecer aqui a participação do Manuel Gold nesse terceiro episódio. Espero que todos tenham gostado. E queria convidar vocês para o próximo episódio, que acompanhe a gente nas redes sociais. Tem muito assunto legal pela frente. Obrigado, pessoal.